Fala pessoal, já pararam para pensar como é que esse aparelhinho que está no nosso bolso passou de um tijolão que só fazia ligação para um portal para o mundo inteiro? Pois é, a resposta está na jornada incrível das redes móveis. E é essa história que a gente vai desvendar hoje, geração por geração. Essa é a grande questão, né? Como é que o celular ficou tão potente? A resposta está numa sigla que a gente vê por aí o tempo todo: 1G, 2G, 3G, 4G e, claro, agora o 5G. Cada G desse significa geração, e a história de cada um é, na verdade, a história de um salto tecnológico que mudou tudo. Essa linha do tempo aqui resume bem a nossa viagem. A gente começa lá nos anos 80 com o 1G, que só servia para uma coisa: falar. Aí nos anos 90, o 2G digitaliza tudo e traz uma novidade que, nossa, mudou as regras do jogo: o SMS. Com o 3G nos anos 2000, a internet finalmente coube no nosso bolso. O 4G, na década de 2010, deixou essa internet absurdamente rápida. E agora, o 5G. O 5G promete redefinir o que a gente entende por estar conectado. Então, bora voltar no tempo para uma época em que celular era só para falar. Pode parecer pouco hoje em dia, mas naquela época isso foi uma revolução e tanto. Bom, a primeira geração, o 1G, apareceu lá nos anos 80 com uma promessa que era quase ficção científica: fazer uma ligação sem fio nenhum. Parece básico, né? Mas foi essa tecnologia que deu o pontapé inicial para toda essa revolução que a gente vive hoje. Só que essa primeira geração era totalmente analógica. E o que isso significava na prática? Qualidade de som bem ruinzinha, cheia de chiado, muita interferência e praticamente zero segurança nas chamadas. E os aparelhos eram aqueles tijolões enormes. Foi tipo uma prova de conceito, sabe? Cheia de falhas, mas que mostrou para o mundo que sim, a telefonia móvel era possível. E aí a gente chega no comecinho dos anos 90 e, com o 2G, o jogo vira completamente. A grande sacada foi a mudança do sinal analógico, todo ruidoso, para o digital. E esse passo, olha, foi a chave para tudo que veio depois. Essa transição para o digital, com um padrão que ficou conhecido como GSM, não só deixou as chamadas mais nítidas e seguras, ela trouxe algo que mudaria o planeta: a mensagem de texto. Com o SMS, a comunicação móvel simplesmente explodiu e virou um fenômeno mundial. E só para a gente ter uma ideia, a velocidade de dados do 2G era de mais ou menos 100 kilobits por segundo. Guarda esse número, é importante para a gente ver o tamanho do salto que veio depois. Com essa velocidade, hoje em dia, a gente mal conseguiria carregar uma foto. Certo, agora a nossa história muda de foco. A gente deixa para trás a era da voz e mergulha de cabeça na era que realmente definiu o smartphone como ele é hoje: a era dos dados móveis. O 3G, que desembarcou no início dos anos 2000, foi a tecnologia que finalmente tornou a internet no celular algo prático, utilizável. Foi o momento exato em que o celular começou a se transformar de verdade num computador de bolso. O que o 3G fez, na real, foi abrir um leque de possibilidades que a gente nem imaginava. Pela primeira vez, dava para navegar na internet, fazer uma chamada de vídeo ou usar um mapa direto do celular. Foi o 3G que construiu a base para tudo que viria com as lojas de aplicativos. E olha só o pulo na velocidade. A gente saiu dos kilobits para entrar na era dos megabits. Com picos de 2 megabits por segundo, o 3G era umas 20 vezes mais rápido que o 2G. Foi isso que permitiu todos esses serviços novos de internet. Daí, a gente chega no 4G, também conhecido como LTE, a geração que nos conectou para valer. Aqui, o objetivo não era só ter internet no celular. A meta era ter uma internet com velocidade de banda larga tão boa ou até melhor que o Wi-Fi de casa, mas em qualquer lugar. E o salto foi, assim, exponencial. Dá uma olhada nisso. De 2 megabits por segundo no 3G para picos de 300 no 4G. Essa velocidade absurda foi o que tornou possível o streaming de vídeo em alta definição, os jogos online, toda a economia de aplicativos que a gente usa hoje. O nosso mundo digital moderno foi basicamente construído em cima da fundação do 4G. E isso nos leva à geração atual. É muito importante entender que o 5G não é só um 4G mais rápido. Não, não. É um tipo de evolução completamente diferente, com um propósito muito, muito maior. Para a gente entender o 5G, primeiro a gente precisa falar de uma coisinha chamada latência. Pensa assim: se a velocidade da internet é a largura da estrada, a latência é o tempo de reação do carro. É o quão rápido ele responde depois que se pisa no acelerador. E com o 5G, essa resposta é praticamente instantânea.
A grande virada de chave está aqui, ó. Se o 4G foi feito para conectar pessoas, o 5G foi projetado para conectar tudo. É essa combinação de velocidade altíssima com uma latência quase zero que muda completamente as regras do jogo. O 5G se baseia em 3 pilares principais: uma velocidade absurda para downloads gigantescos, uma latência baixíssima para controle em tempo real e a capacidade de conectar um número inacreditável de aparelhos ao mesmo tempo, de sensores a carros, tudo no mesmo lugar. 1 milissegundo. Esse é o tempo de resposta que o 5G busca. Isso é mais rápido que um piscar de olhos. É tão rápido que a comunicação entre máquinas pode acontecer em tempo real, sem nenhum atraso que a gente consiga perceber. E essa capacidade que abre a porta para tecnologias que pareciam coisa de filme. Carros autônomos que conversam entre si para evitar acidentes, médicos operando pacientes a quilômetros de distância, fábricas inteiras se automatizando, tudo isso depende dessa resposta imediata do 5G. Uau, que jornada, hein? A gente percorreu um caminho bem longo, desde as primeiras chamadas analógicas, cheias de chiado, até um mundo onde, potencialmente, tudo pode estar conectado à rede. A evolução de cada G foi sobre expandir os limites do que é possível. Isso nos deixa com a pergunta final, que é inevitável. Se o 4G conectou pessoas e o 5G está conectando as coisas, o que será que o 6G vai conectar? Uma coisa é certa, a jornada da conectividade está muito longe de acabar e o próximo capítulo, bom, ele promete ser ainda mais impressionante.